Muito bem, vamos ver como o próprio Jesus explica a sua missão. Não a missão como de um profeta, como foi Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel, os profetas menores, Joel, Amós, Obadias, Sofonias. Não, Jesus foi muito mais do que um profeta. O próprio Moisés disse a respeito dele, ele disse: Deus suscitará no meio de vós um profeta, semelhante a mim, quem não o ouvir morrerá. Alguém que haveria de trazer a palavra de Deus diretamente do trono, alguém que haveria revelar o próprio Deus, como Jesus disse para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus veio revelar Deus, a natureza de Deus, o pensamento de Deus, a palavra de Deus. Jesus veio trazer para nós esta bênção de estarmos ligados novamente aos céus através dele, através da cruz, da sua morte na cruz. Ele conquistou para nós o perdão para os nossos pecados e nos restaurou a nossa comunhão com os céus, a nossa comunhão com o Pai. Temos agora livre acesso ao trono de Deus por causa de Jesus. Vamos ver o que ele mesmo falou aos discípulos, aos judeus da sua época. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5, e vamos ler a partir do verso 19. Diz assim a palavra: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo quanto este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Vamos dar uma paradinha aqui. Jesus então está dizendo: olha, tudo que o Pai faz, ele mostra ao Filho para que da mesma forma eu possa fazer. Os judeus não podiam receber esta palavra, alguém tão semelhante, alguém com a mesma natureza do Pai, fazendo a mesma obra, estando numa comunhão tão perfeita. Jesus. E o que ele faz? Diz o verso 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E os judeus não poderiam deixar esta palavra do Senhor, rechaçar, rejeitar esta palavra, porque Jesus provou no seu ministério que ele ressuscitava os mortos. Jesus ressuscitou uma menina que acabara de morrer, a filha de Jairo. Ainda estava quentinha a sua carne, acabara de morrer, e Jesus a ressuscitou. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. E a menina ressuscitou. Jesus, quando entrava ali na cidade de Naim, ele passou por uma pequena multidão que estava chorando, indo para enterrar um jovem filho de uma viúva. Jesus para aquele féretro, Jesus para aquela procissão fúnebre, e Jesus olha para aquela viúva e diz: não chores. Como não chorar? Como não chorar perdendo seu único filho? Que seria dela? E Jesus então toca aquele rapaz e diz: moço, eu te digo, levanta-te. E o rapaz, o defunto, que já estava com rigidez cadavérica, sendo levado para o túmulo, se assenta e começa a falar. E Jesus o entrega à sua mãe. Ele é a ressurreição. E Jesus ainda cura e ressuscita Lázaro, que já estava morto e sepultado há 4 dias. Ele é a ressurreição e a vida. E ele diz: pois como o Pai vivifica os mortos, ele deu autoridade ao Filho para ressuscitar também. Verso 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai.
Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus está dizendo aqui que Deus, o Pai, confiou ao seu Filho, Jesus, o privilégio, a honra de julgar a humanidade. Ali na cruz, Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. É como se Jesus estivesse dividindo toda a multidão no tempo e no espaço. Todas as nações, povos, raças, tribos e línguas, todos que pecaram. Não há exceção, não houve uma pessoa sobre a terra que nunca pecou. Só Jesus. Só Jesus. E ele ali no meio, à sua direita, um malfeitor que se arrependeu e buscou o perdão do Senhor e recebeu lugar entre os salvos no paraíso. E à sua esquerda, um malfeitor que não se converteu, não se arrependeu, continuou com seu coração duro e foi condenado. Jesus, ele por si, através da cruz, ele julga a todos, não por um julgamento de cima para baixo, mas um julgamento baseado nas escolhas, na sua escolha, na minha escolha. Nós estaremos no paraíso, nós estaremos no céu, nós estaremos no reino de Deus, da luz, com os salvos, ou, se rejeitarmos Jesus, nas trevas, em sofrimento. Por isso, a vinda de Jesus trouxe o julgamento para a humanidade. Dividiu a humanidade, a história dos homens, antes de Cristo, depois de Cristo. O Senhor dividiu a própria Escritura em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Senhor dividiu as nações em apenas duas línguas, a linguagem dos salvos, do louvor, e a linguagem dos perdidos, da murmuração, da queixa, dos xingamentos, da tristeza. E Jesus continua dizendo, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que coisa mais maravilhosa! Quem crê em Jesus. Esse crer não é o crer na mente. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. É o crer confiando. É o crer entregando. É o crer em compromisso, em aliança. Assim como no casamento há uma entrega de um para o outro, há uma entrega e uma aliança de amor e de fidelidade, assim também. Quando nós dizemos, Jesus, eu creio em Ti, eu me entrego a Ti, há uma aliança firmada, uma aliança por toda a eternidade. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus está falando de sua missão. Ele veio para julgar. Aliás, a sua primeira vinda, ele veio como Salvador, humilde, montado num jumentinho, entrando com ramos e capas colocadas ao chão, dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas ele virá nos ares, ele virá sobre as nuvens, ele virá montado num cavalo branco, tendo na sua coxa escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá para assumir o seu lugar de autoridade. Verso 26, 27. E Deus deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que o testemunho dele
é verdadeiro. Mandastes mensageiros a João perguntando, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-se com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai me enviou, Ele, esse mesmo é que dá testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem tendes visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem Ele enviou. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus é o Filho de Deus e veio com esta missão maravilhosa de nos trazer salvação. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, recebendo dele esta salvação. Vamos fazer isto? Ore comigo dizendo: Senhor, reconheço que Tu és o Filho de Deus e vieste ao mundo com a missão especial de nos salvar, de nos trazer a vida eterna e a paz. Eu Te entrego a minha vida e o meu coração. Tudo o que sou e tenho, coloco em Tuas mãos. Recebe-me, Senhor, eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Senhor, aqueles que nos assistem precisam da Tua bênção. Alcança-os agora com cura para os enfermos, restauração, vida, alegria para o oprimido, libertação de toda obra das trevas. Rompam-se as algemas, caiam por terra os grilhões e sejam livres em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.